Fala pessoal, vamos agora colocar mais uma questão no F2. Agora é o exercício 8 e nesse exercício 8 nós temos uma questão bem legal, né? Que é justamente essa barra inclinada nessa nossa estrutura. Então aqui nós temos duas formas de colocar essa estrutura no F2. Nós podemos utilizar barras auxiliares, que é bem mais rápido e simples, ou a gente pode estar utilizando o modo teclado, que é uma ferramenta presente, né, no próprio programa para essas situações. Aqui nós temos umas diquinhas, né? O modo teclado ele pode ser utilizado para inserção de membros inclinados ou elementos em proporção de comprimento, que são justamente aqueles elementos que são as barras, que no caso possuem comprimentos diferentes, onde a gente não pode estar utilizando o grid e o snap para nos auxiliar. Quando uma barra tem 2,45, outra 2,2 e outra 1,3, acaba que é difícil utilizar malha de pontos para poder inserir elementos. Então vamos lá para o programa para poder colocar essa nossa estrutura. A outra dica que tem aqui é definir sempre o nosso ponto de origem. Aí eu vou mostrar para vocês qual é a importância de definir esse ponto de origem. Então, sempre que nós vamos ativar o grid e ativar o snap. Automaticamente, quando nós colocamos a ativação do grid, aparece essa cruzinha, que é justamente a nossa origem no F2. Então, quando eu estou colocando elementos inclinados, eu prefiro colocar a partir desse meu ponto de origem, pois vai facilitar o meu entendimento da questão e também meus cálculos, principalmente quando eu tenho uma estrutura com vários elementos, com várias vigas, onde eu preciso ficar calculando a distância sempre para cada elemento. Como assim? Então, quando eu tenho um elemento partindo aqui desse meu ponto de origem, eu sempre sei que a partir daqui eu vou ter que somar, né, a partir de zero. Entretanto, quando eu utilizo qualquer outro ponto dessa minha malha, eu tenho que fazer justamente o cálculo, né? Eu tenho que observar qual foi meu ponto inicial. Eu vou colocar aqui um exemplo, né? Então, aqui eu vou colocar um nó. E aí, esse nó aqui, ele vai estar na coordenada x igual a 4 e y igual a 3. Aqui eu consigo visualizar aqui embaixo as minhas coordenadas, nesses retângulos aqui embaixo. Então, aqui nesse ponto eu tenho x igual a 4, y igual a 3. E aí, se eu inserir um elemento de 3 metros, no caso, 3 metros, o meu ponto final desse meu elemento, né, já vai ser x igual a 7, y igual a 3. Isso aí vai ficando um pouco mais difícil quando eu tenho elementos inclinados, eu vou precisar ficar fazendo esse cálculo a partir de outros números. Então, eu vou deletar aqui. E aí, nós vamos começar a inserção dos nossos elementos. Então, o primeiro modo que eu vou mostrar é utilizando o modo teclado. Para usar o modo teclado, nós vamos vir aqui nesse ícone, ou nós podemos utilizar simplesmente o atalho que está entre parênteses ali na tela, que é a letra K. Então, clicando, né, selecionando a letra K no seu teclado, você vai ativar esse atalho, ativar o modo teclado, e aí você pode estar selecionando aqui qual tipo de elemento você vai querer utilizar. Se você for utilizar uma barra, se você quiser inserir uma barra pelo modo teclado, você vai ter que inserir 4 informações. Todo ponto ele tem uma coordenada em x e uma coordenada em y. E uma barra, ela sempre vai ter um ponto inicial e um ponto final. Então, você vai precisar colocar as informações do ponto inicial, tanto a coordenada x quanto em y, quanto as informações do ponto final. X e Y também. Isso aqui acaba confundindo muitos alunos, né? E eles acabam se perdendo. Então, eu prefiro utilizar sempre o modo teclado para inserção de nós, que é mais simplificado. Então, eu sei que eu também vou colocar apenas um ponto inicial e um ponto final. Porém, eu tenho aqui apenas duas coordenadas. Então, é melhor visualmente utilizar os nós para poder estar fazendo a inserção dos elementos e depois só conectando eles. Então, eu vou começar do meu ponto de origem. Então, para x, eu vou ter o valor igual a zero e para y também. Agora, eu vou querer colocar esse meu segundo elemento aqui, que eu vou denominar de ponto C. Então, vou pegar aqui. Esse daqui vai ser meu ponto C. Se eu traçar um plano aqui, como se fosse um plano cartesiano, tá? Então, se eu traçar aqui
como se fosse um plano cartesiano partindo aqui da minha origem no ponto A, que foi onde eu defini, eu tenho que C, ele vai estar a uma distância de 6 metros do meu ponto A. Então, C, eu vou ter uma coordenada de 6 em X. E aí, em Y, né, que é justamente esse valor aqui, eu vou ter que o valor de C, aqui em Y, corresponde a 4 metros. Então, C, a coordenada dele vai ser 6 em X e 4 em Y. Beleza? Agora, nós vamos colocar isso aqui no modo teclado. Então, em X eu tenho que C igual a 6 e em Y é igual a 4. Colocamos o nosso segundo ponto, que é o ponto C. Agora, nós vamos colocar o nosso ponto B. Então, o nosso ponto B, ele está aqui também em cima aqui do nosso eixo das abscissas. Portanto, o valor dele em Y vai ser igual a zero. E a sua distância do ponto A, que é a minha origem, até o meu ponto B, é de 6 metros. Então, B, ele vai ter as coordenadas de 6 em X e 0 em Y. Então, meu ponto B vai ter 6 em X e 0 em Y. Não cancelar para sair do comando. Para sair do comando do teclado, basta eu clicar aqui ou novamente apertar a letra K no teclado. E agora eu já tenho os meus pontos e basta eu conectar. Então, eu venho aqui em inserir membro. E aí eu vou inserindo os meus membros. E a minha estrutura já está criada. A segunda forma, que é bem mais simples e rápida, é utilizando barras auxiliares. Então, eu posso calcular, né, a distância logo o comprimento dessa minha barra, mas é muito difícil de eu ficar colocando barras inclinadas no F2 dessa forma. E garantir que ela vai ter o comprimento exato e o ângulo certo também. Então, como é que eu faço? Para utilizar barras auxiliares, aquelas distâncias onde não existem barras ainda, eu vou estar criando uma barra como se fosse imaginária e depois deletando ela. Quando eu for criar barras auxiliares, eu posso partir de qualquer ponto, porque eu não preciso ficar fazendo cálculos. Então, daqui para cá, eu sei que nessa horizontal eu tenho uma distância de 6 metros. E na horizontal, eu tenho uma distância de 4 metros. Beleza? E aí, para fazer meu elemento inclinado, eu apenas necessito conectar esses dois pontos, que é o ponto inicial da minha barra imaginária, com esse meu ponto C. ESC para sair do comando, clico na tela para tirar a seleção, e agora eu só preciso aqui, ó, apagar a minha barra auxiliar. Foi bem mais rápido, não é? Bom, tendo a nossa estrutura criada, agora eu preciso definir o meu carregamento. Eu preciso colocar meu carregamento. O meu carregamento na questão é justamente, né, uma carga distribuída uniforme de 2 toneladas por metro. E aí eu vou vir aqui e tenho que criar um novo arquivo. Então, eu vou denominar ele de Q1. E outra particularidade dessa questão. Então, no F2 eu tenho dois sistemas de carga, né? Eu tenho o global e eu tenho o local, que são meus sistemas de referência. Então, o meu sistema global, ele sempre vai entender o meu eixo, né, cartesiano, como meu sistema de referência. Então, é o meu sistema normal aqui, por assim dizer. Então, esse daqui vai ser o meu sistema global. Enquanto o meu sistema local, ele vai levar em consideração o eixo da minha barra, né, onde eu estou aplicando esse carregamento, como se fosse meu plano cartesiano. Então, aqui sempre vai ser, isso daqui vai depender da orientação da criação da minha barra também. Então, se eu comecei criando minha barra daqui para cá, essa daqui vai ser a minha orientação desse ponto aqui para esse ponto aqui. Então, essa vai ser a minha orientação do meu plano cartesiano. Entretanto, se eu criei a minha barra desse ponto para esse ponto, meu plano cartesiano vai ter o seu sentido invertido. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha estrutura e agora eu vou criar o meu carregamento. Então, meu carregamento, ele é de menos 2 toneladas por metro. Aqui está em quilonewton. Então, nós vamos alterar aqui em Options, Units and Number.
vai abrir essa telinha. E agora nós vamos colocar tudo em tonelada. Momento tonelada, carga distribuída em tonelada por metro. Dar um OK e um Enter. Então, como a minha carga está de cima para baixo, ela vai ter um valor negativo. Então, eu vou botar aqui menos 2 toneladas força por metro. E aí, se eu colocar no eixo global e aplicar, então ele vai entender que essa minha carga ela tem que estar perpendicular ao meu eixo X normal, né, que é do meu plano cartesiano. Porém, na questão, a minha carga ela não está perpendicular ao eixo X. Ela está perpendicular justamente à minha barra. Então, toda a carga ela está sendo aplicada perpendicular à barra. E aí, por isso, nós vamos utilizar agora o eixo local. Então, quando eu coloco o eixo local, a minha carga ela fica perpendicular à minha barra, justamente como na questão. Agora, basta definir as nossas condições de suporte, que são nossos apoios. Então, no ponto A, eu tenho um apoio de primeiro gênero, que restringe o movimento apenas no eixo Y. Vou aplicar. No meu ponto B, eu tenho apoio de segundo gênero, que vai restringir o movimento tanto em Y quanto em X. E vou aplicar também. Por fim, nós vamos definir os parâmetros do material. Então, nós vamos importar de uma questão já criada anteriormente. Aqui, exercício 7. Vou aplicar. Aqui aparece exercício 5, porque o exercício 7 pegou do exercício 5. E a gente está pegando agora também do exercício 7. Beleza? E vamos definir as propriedades da minha seção transversal. Vou aqui importar do exercício 7 também. E vou aplicar em toda a minha estrutura. Agora basta vir aqui e salvar o meu arquivo. Ao salvar o arquivo, aí vai aparecer o meu diagrama de esforços axiais. Aqui eu tenho o meu diagrama de esforço cortante nessa minha estrutura. E por fim eu tenho meus diagramas de momentos fletores. Para visualizar as reações de apoio, eu venho em Display, Reaction Values. Caso você queira também ver a direção, então eu vou dar aqui um ESC para sair dos diagramas. Caso você queira ver a direção desses membros que foram criados, você pode vir em Display, Member Orientation, e aí você vai ver a direção desses membros e qual é em relação ao eixo local, né, qual é o sentido que está sendo levado em consideração. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.